E o que a gente fez aqui? A gente fez questão de chamar 2 advogados que entendem de todo esse juridiquês que está sendo colocado aqui pelos ministros do TSE, de todo esse processo, que é um processo por muitas vezes complexo, difícil de compreensão, para a gente tentar entender os argumentos que são consistentes a favor da inelegibilidade e os argumentos que são consistentes contra essa inelegibilidade. Eu queria apresentar para vocês, não porque quem assiste a Jovem Pan com certeza já conhece, já viu em vários outros programas, o doutor Arthur Rollo. Muito obrigado, doutor, por estar participando aqui do nosso Morning Show. E eu queria, além de apresentar o doutor Arthur Rollo, também apresentar o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, que vão discutir um pouco com a gente, né, Fê, e tentar elucidar algumas questões. Eu quero começar pensando o seguinte: o resultado já está posto, doutor Rollo? Já podemos dizer que Bolsonaro é inelegível ou ainda não? Não, enquanto não tem oficialmente a proclamação dos votos, né? Enquanto eles não dizem os votos, a gente tem conjecturas, né? Dentro das conjecturas, muitos estão falando em 5-2. A expectativa era de que o ministro Raul Araújo ia votar pela improcedência, ele votou, resta um voto que é do Nunes Marques, que deve ser no mesmo sentido. Mas são expectativas, enquanto não eles não votam, a gente não sabe efetivamente o resultado. Então, vamos aguardar. Agora, doutor Antônio, para a gente poder entender, o teu ponto de vista é um pouco mais favorável a essa inelegibilidade. Se você puder elencar para a gente 3 pontos favoráveis a essa inelegibilidade, seriam quais? Vamos dizer assim, o abuso de poder, o desvio de poder, ele tem que ser verificado no conjunto da obra. Então, se você falar sobre um comportamento X, não é isso que o abuso de poder está julgando. O que eles estão falando, na verdade, o que a AIG, o PDT, o partido que propôs isso, e o ministro relator está dizendo? O ex-presidente Bolsonaro, ele fez uma série de atos falando de fake news, falando da urna, e essas falas, usando o dinheiro público, usando a autoridade dele, repercutiu no eleitorado. Repercutiu em likes, repercutiu no como as pessoas estavam se organizando para a campanha dele. Então, o pano principal, você pediu 3, mas vou colocar, o principal ele usou o cargo dele, ele usou a função dele, o manejo da administração que ele tinha para criar um furor que ajudasse a eleição dele. E o abuso de poder, ele vai além dessa questão da gravidade, violou a normalidade da eleição, violou a igualdade. O outro candidato que não tinha esse poder teve a paridade de armas. O que o relator está dizendo, olha, esse tipo de fala contra a democracia, de alguma forma, influenciou o eleitorado. De alguma forma, incutiu na cabeça das pessoas. Vou dar as hipóteses mais concretas para você de casa entender o que a gente está falando. Olha, se eu não votar no Bolsonaro, vai acabar a democracia. Olha, ou então estão contra a democracia, eu preciso me engajar no Bolsonaro. Olha, tá confusão, o país chamou embaixador, vai dar... Então vamos fazer mais campanha do Bolsonaro. Compreendo. Então, este impacto, eu falo, olha, usou um manejo para impactar na eleição. Aí você tem aí a reunião... Esse é o ponto principal na sua avaliação. Viu, Paulo? Você discorda, doutor Rollo? Não, eu acho que a gente teve aí os 2 primeiros votos do ministro relator, 2 ministros do STJ, ministro relator e o segundo ministro do STJ que votam primeiro. Esses votos dizem qual é o diálogo aí. Então, uma alegação é de abuso, é de gravidade do discurso, a outra alegação foi concedida liminar na época, essa liminar mitigou, ela reduziu os efeitos das falas, isso foi logo em seguida desmentido, então não tem gravidade para ensejar a procedência. Então, são essas 2 visões, uma dizendo que houve abuso, que o abuso foi grave, outra dizendo, não houve abuso, houve liberdade de expressão, não existe gravidade, então tem que ser julgado improcedente. A tendência aí, o voto do ministro Floriano já é contra, então a gente tem agora, nesse momento, placar de 2-1. Muito bem, para vocês que estão no rádio, a gente vai fazer uma rápida pausa, são 11h40. E para você que segue aqui na Jovem Pan News, a gente continua repercutindo, certo, turma? Vocês estão falando muito hoje, Antônia, Pavanato, Mano Ferreira, o Fê, então nem se fala, meu. Não, hoje eu só tô aprendendo, hoje eu tô a fim de aprender. Escuta, vocês têm...
A Antônia está nervosa. Antônia, você tem como aprender com esses votos tão prolixos, gente. Isso é um ponto. Que chatice isso, pelo amor de Deus, vai... Olha, para uma pessoa que é direta e reta como eu, hoje está sendo uma tortura. Eu não estou aprendendo absolutamente nada. Eu estou sendo torturada aqui. Direta e reta. É ópera, gente. Coisa então, esse ponto da Antônia é importante, doutor Antônio, porque não podia ser um pouco mais objetivo, um pouco mais prático? Precisava de, sei lá, votos assim, tão longos, tão complexos. Não somente podia, como devia. A gente tem um problema que é esse espetáculo que está virando a justiça brasileira. Então você começa a achar que, por estar na TV, está sendo transparente, mas utiliza de uma verborragia, um vocabulário jurídico muito refinado, muito profundo, que não é transparente para ninguém. Então esse é o problema, é muito holofote para pouca substância, dava para resumir e explicar, mas também tem toda a liturgia interna. É meio que uma confusão, mas de fato é preciso ter um movimento de diminuir o espetáculo da justiça e melhorar o mérito, aí melhorar a transparência de verdade, Paulo. Agora, a minha dúvida, meu querido Dr. Rolo, esse julgamento termina hoje? Pelo andar da carruagem, eu acho que não, né? Tudo indica que não, porque nesse ritmo, né, eu concordo com a Antônia que a gente podia simplificar as coisas. Paulo, em julgamentos normais, aqueles que não são transmitidos, aqueles, por exemplo, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, os ministros votam o relator e aí eles dizem o seguinte, olha, voto com o relator ou eu divirjo, eu não concordo, e aí um vota com o relator, outro vota com a divergência e o resultado sai mais rapidamente. Agora, é um julgamento importante, o Brasil inteiro está na expectativa, mas podiam resumir 400 laudas, um voto não é razoável, e abolir o juridiquês, porque esse juridiquês para a gente já é complicado, porque são expressões absolutamente técnicas. Se o objetivo é informar a população, tem que informar de forma clara, resumir, porque todo mundo sai de órbita em votos tão longos. Então são 7 votos, turma. Nós tivemos o voto do ministro Benedito Gonçalves, que foi favorável à inelegibilidade. Nós tivemos o voto do ministro Raul Araújo e havia uma dúvida de como é que ele se posicionaria. Afinal de contas, ele foi um dos indicados de Jair Bolsonaro, então a imprensa também repercutiu muito qual seria a postura dele. E nesse momento, para vocês que estão nos acompanhando por imagem, estão vendo aqui à direita da tela o ministro Floriano Marques, que está fazendo o terceiro voto aí de 7. Então teremos mais André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques será o penúltimo a proferir o voto e para finalizar, colocar cereja, quem vocês acham? Alexandre de Moraes será o último ministro a votar, não sabemos se será no dia de hoje, mas como o Dr. Rolo explicou, muito provavelmente não será. Nós voltamos já para o rádio, Mari, ou ainda não? Ainda não, daqui a pouquinho a gente volta. Vocês têm dúvidas, turma? Doutor Rolo, esse rolo vai até julho. Com certeza, Antônia, tá? O que acontece se eles não terminarem hoje? Essa é uma dúvida. Então, eu tô na dúvida também, porque a gente está aproximando do período de recesso. É possível, Paulo, haver a suspensão da sessão e essa sessão de hoje, ela continuar amanhã, continuar até na semana que vem. É possível que isso aconteça. Vamos ver quem vai definir o rumo, porque hoje tem sessão à tarde no Supremo Tribunal Federal, então eles não podem arrastar até a noite. Até 2 horas da tarde, isso aqui já não vai continuar. Provavelmente até a 1. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 44 minutos, a gente está repercutindo aqui com o Dr. Antônio Carlos de Freitas Júnior, com o Dr. Arthur Rolo, toda essa questão envolvendo o julgamento da inelegibilidade de Bolsonaro, que acontece agora em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês têm perguntas? Eu tenho. Perguntas. Não é torcida aqui não, hein? Eu queria trazer um pouco um tema que a gente de alguma forma conversou aqui enquanto acompanhava, que é basicamente o seguinte: como se trata de uma decisão sobre abuso de poder, a gente está falando, no fim das contas, que o presidente tem várias prerrogativas, mas ele não pode tudo. Ele está limitado pelo que é a obrigação, o que é que cabe ao presidente. Se houver o julgamento considerando que aquela reunião de embaixadores foi abuso de poder, ou seja, foi um uso indevido da estrutura do Estado brasileiro para fazer a campanha eleitoral de Bolsonaro e não um ato de Estado do chefe de Estado, do presidente da República, isso quer dizer que houve
houve um tipo de uso indevido também dos recursos públicos, porque houve ali todo o aparato de convocação dos embaixadores, o próprio uso dos prédios públicos para reunião, ou seja, é um uso indevido de dinheiro público. E aí a minha pergunta é: qual é a repercussão jurídica disso? Ou seja, se o TSE diz, com o fim do julgamento, que houve abuso de poder e aquele ato, portanto, não é mais um ato de Estado, é um ato de campanha, quais são as repercussões jurídicas e a responsabilização que cabe a Bolsonaro como repercussão dessa decisão? Como bom advogado, eu posso responder que sim e que não. A repercussão jurídica do comportamento tem. Na verdade, como você bem colocou, desvio de finalidade. Quando eu uso a máquina pública não para o interesse público, isso é um desvio de finalidade. Estou usando dinheiro público que não é para ser usado. Então tem repercussão civil, improbidade administrativa, repercussão penal. Mas o que eu preciso deixar bem claro é que não é uma consequência lógica necessária. Então parece que vem um combo da condenação. Vem isso, mais penal, mais... Não é isso. Por exemplo, no fim do voto do relator, está dizendo para encaminhar para o Ministério Público, para encaminhar para o ministro Alexandre de Moraes, como está regendo o inquérito do fim do mundo, né, o inquérito contra o Estado Democrático de Direito. Mas isso não quer dizer que ele tenha que ser condenado. Que até repercussões teóricas tem, como você bem colocou. Mas aí tem que ter uma investigação, ter a proposição da ação, ter direito de defesa, ter aí todos os graus de jurisdição. É uma outra tramitação, uma outra via crucis aí. Não sabemos se estaremos vivos até lá. Basicamente é isso que você está falando. Vão ser nossos filhos, nossos netos que vão acompanhar. Quais seriam os crimes a serem investigados nesse caso? Você tem aí, vamos lá, depende de qual comportamento. Você tem um comportamento muito claro aí, por exemplo, de crime contra, vamos dizer assim, o Estado Democrático de Direito. Porque se tem um objetivo de golpe, você tinha a Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, mas foi incluído no Código Penal elementos de que você atentar contra o Estado Democrático de Direito é um crime. Sim. Então você tem isso. Você tem crimes dessa questão do abuso de autoridade. Tem. De desvio de finalidade. Tem improbidade administrativa? Claramente, mas tem que falar o dolo. Então é uma série de repercussão, mas tem que ter um novo pensamento sobre isso.